Olá, está começando mais um episódio do podcast do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o Sindipol. Você já está sabendo, na semana passada nós já conversamos na estreia, sobre esse papel tão importante dos policiais civis do Estado de Minas Gerais e vamos dar sequência com esses podcasts ao longo deste ano de 2025. Comigo aqui na mesa, como sempre, o presidente do sindicato, do Sindipol, o Emerson Oliveira. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Guiotti, e você, como é que tá? Tudo bem, estamos aqui preparados. Temos um convidado muito especial hoje, que é um estudioso em políticas públicas e educação e conhece muito também sobre esse trabalho da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É o professor da PUC Minas, Robson Sávio Reis Souza. Tudo bem, professor? Tudo bem, Guiotti. Um grande abraço para você, Emerson. Satisfação estar aqui com vocês neste dia para essa conversa. É mais um podcast do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais que está começando. Como bom mineiro, corre lá, pega um cafezinho e vem para cá para acompanhar esse bate-papo com a gente hoje. De volta aqui com o nosso podcast, hoje um bate-papo muito especial com o professor da PUC Minas, o Robson Sávio. Professor, há muito tempo você vem estudando as políticas públicas, essa área de educação, essa área de desenvolvimento de pessoas. Como é que o senhor está vendo hoje? Aliás, melhor seu currículo para mim. Como é que você começou a sua carreira como didático, como estudioso? Bom, essa área de criminalidade, segurança pública e violência eu estudei durante muitos anos. Trabalhei no Centro de Estudo de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP da UFMG, que é uma referência não somente aqui em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, um centro de pesquisa. Mas também ajudei na formulação e na fundação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A minha tese de doutorado é uma tese que eu tento estudar e compreender a política nacional de segurança pública, quais são os atores, quais são as ideias que comandam essa política. Portanto, eu tive que compreender um pouco também do papel das polícias, da sociedade, não é? E trabalho numa interface entre o tema da segurança pública e o tema dos direitos humanos. No Brasil, parece que é uma dicotomia entre essas duas áreas, né? Mas, pelo contrário, eu acho que, numa perspectiva de uma sociedade democrática, a plena realização dos direitos humanos ela tem a ver com uma política de segurança que garanta a vida e a integridade de todas as pessoas. Então, eu trabalho muito nessas duas perspectivas e, não à toa, nos últimos anos, eu assumi a presidência do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Minas, que, inclusive, tem uma interlocução muito grande com a área da segurança pública. Ô Emerson, você como presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, quer dizer, você está preocupado exatamente em revolucionar essa área, ou modernizar essa área, ou tornar mais clara para a população qual é o trabalho de vocês na Polícia Civil, né? Então, eu gostaria que você me explicasse um pouco como é que está a situação de vocês hoje no Estado. Bom, Guiotti, o que a gente busca enquanto sindicato, eu enquanto presidente do Sindipol, que é o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, eu também sou presidente da Federação Sudeste dos Policiais Civis, então isso é uma responsabilidade muito grande. E o que a gente busca tanto para os policiais quanto para a instituição Polícia Civil, é o quê? É uma modernização, é uma valorização. E o principal que a gente busca é o quê? É a valorização do ser humano, porque não existe instituição, não existe Estado que não valorize o ser humano. E como disse aqui o professor Robson, ele como preside o Fórum de Direitos Humanos no Estado de Minas Gerais, é sempre pensando o quê? É o ser humano. Não adianta você ter uma investigação que não preserve e que não pense no ser humano. E não adianta você ter uma instituição que ela não vai conseguir fazer o papel dela direito se você não valoriza ali o ser humano que está trabalhando para poder fazer investigação criminal. Porque o papel fundamental da Polícia Civil é a investigação criminal. Então é preciso você, além de valorizar o servidor, valorizar o policial, você precisa também trazer o quê? Condições, trazer tecnologias, estruturas para que esse policial possa desempenhar o seu trabalho, porque a função da investigação é trazer à luz aquele crime que aconteceu, é trazer luz à escuridão. Então, quando você desvenda um crime, você está trazendo luz sobre aquilo ali para mostrar realmente quem cometeu aquele delito. E não fazer igual já houve, e a gente sabe no passado, e muitas vezes ainda acontece um fato de prender um indivíduo
e esse indivíduo ser acusado, e sendo que depois, através da investigação realizada pelos policiais civis, pela instituição Polícia Civil, comprova que aquele indivíduo ele não tinha nada a ver com aquele crime. Então, isso que é importante, a gente sempre continuar buscando essa valorização para que o policial trabalhe cada dia mais motivado, trazer também ao policial o estudo constante, que não adianta, a gente pensa que a investigação é policial, o cara colocou uma arma na cintura, um distintivo no peito e vai para a rua e vai resolver o problema. Não, a investigação policial, a investigação da Polícia Civil, que os investigadores de polícia fazem ali o tempo todo, é algo que é feito com base no estudo técnico e científico. Não é algo somente cheguei ali e vou sair para a rua. Né? O pessoal às vezes imagina que ia sair perguntando para os outros na rua. Não é só isso. A informação da população, do cidadão, é muito importante. Mas ele é só a pontinha do iceberg para desvendar um crime. Porque aí a gente chega numa situação complicada, né, professor? Porque você tem um policial civil, né, que trabalha sobre determinadas condições, que a gente sabe que nunca vai ser a ideal. Fica aqui o sindicato brigando por qualidade, por mais recursos, né, por aprimoramento, e fica a sociedade cobrando. Né? A polícia não investiga, a polícia não apura, a polícia... Então, o policial fica ali no meio, se não tiver um sindicato forte e atuante para buscar melhorias para a categoria, a situação perante a população fica sempre mal vista, né? Nós temos no Brasil um sistema de segurança pública que ele tem muitos problemas, que precisam, inclusive, de serem enfrentados. Um problema é o seguinte, não somente o Estado, mas o cidadão também tem uma visão muito equivocada que pensa que segurança pública se resolve com mais violência, com mais aparato de repressão, com a política até de vingança. E a gente sabe que as melhores práticas de segurança pública não são assim que elas funcionam. Né? Então, essa ideia muito punitiva, muito vingativa, de pensar a segurança pública somente como uma parte da ação policial, que é a polícia militar, ela não dá respostas suficientes para uma boa qualidade da segurança pública. Mas, além disso, Guiotti, o que acontece? O nosso modelo, ele separa duas instituições. Uma instituição que é a polícia militar, com determinadas finalidades, e outra instituição que é a polícia civil, a polícia de investigação. Acontece que essas duas atividades, elas são importantíssimas para a efetividade do trabalho policial de esclarecimento e de prevenção à criminalidade. O ideal, o que acontece na maioria dos países, era que se nós tivéssemos polícias de ciclo completo que fizesse todo o trabalho policial ou num determinado território ou a partir de determinados crimes. Mas no Brasil, o que acontece? Com a mentalidade, inclusive, da sociedade, de uma polícia pensando somente na perspectiva da repressão e do controle, dá-se muita preferência, inclusive muito investimento, numa parte da atividade policial, que é a polícia mais de repressão e de contenção, que é militar, que tem uma estrutura muito maior, a gente pode até falar em números, e uma polícia que é fundamental para a efetividade do processo de investigação, elucidação dos crimes, respostas rápidas à sociedade, que é a polícia judiciária, muitas das vezes está numa situação precarizada. Sem contar outros problemas institucionais. Por exemplo, dentro de cada uma dessas polícias, há grupos, né, de pessoas que são muitas das vezes colocadas em situações difíceis. Dentro da polícia militar, você tem os oficiais que estão muito separados do mundo daqueles operadores de ponta, que fazem o cotidiano, digamos, da atividade policial da polícia militar. Dentro da polícia civil, você tem o mundo dos delegados, dos investigadores, que são fundamentais no procedimento, mas é como se houvesse duas estruturas dentro da mesma instituição. O que é que eu estou querendo trazer aqui para as pessoas entenderem? Quando a gente pensa no sistema policial brasileiro, ele é muito complexo, né? Ele tem muitos problemas de gestão, de articulação entre as agências, inclusive dentro das próprias instituições. Então, né, Emerson, quando, por exemplo, pensa a polícia civil, a gente pode pensar que tem um mundo que é o mundo dos delegados, outro dos investigadores, outros dos peritos, né? De uma mesma instituição que é fundamental para a elucidação do crime, né? Quer dizer, toda polícia que ela tem muito êxito, a principal ação dela é a sua capacidade de investigação, elucidação e resposta rápida. Mas isso depende de instituições integradas, né? Inclusive com valorização profissional, salarial, com menos discrepância entre os vários níveis e hierarquias, né? Então é por isso que muitas das vezes nós temos situações como em Minas Gerais, 853 municípios.
Se você pegar todos eles, por exemplo, têm uma unidade da Polícia Militar, mas pouquíssimos têm uma delegacia da Polícia Civil. Por exemplo, eu sou de uma cidade, né? Aliás, eu moro numa cidade, 4 delas não tem delegacia da Polícia Civil, tem que ir na cidade maior. Você tem um problema do cotidiano, uma necessidade de uma investigação rápida para a elucidação do crime, não tem a Polícia Civil. Né? Aí busca ajuda na cidade vizinha. Não, e aí é o seguinte, o delegado daquela cidade, ele atende aquela cidade imensa com uma quantidade imensa de outros crimes, muito provavelmente ele não vai poder atender rapidamente, e você tem um problema crucial na elucidação de um crime. Quanto mais rápido se chega, se preserva o lugar do crime, as especificidades, as testemunhas, você tem muito mais capacidade de resposta rápida. E quanto mais tarde, com mais dificuldades, você vai criando no processo. Prova tanto que no Brasil nós temos situações das mais complicadas. Por exemplo, você pega o chamado funil da justiça criminal, pouquíssimos criminosos acabam indo para a justiça, para a ação do Poder Judiciário. Por quê? Porque você tem uma série de problemas na investigação e na elucidação dos crimes. Você está acompanhando aqui o segundo episódio do podcast do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o Sindipol. E no primeiro episódio eu conversei com o presidente do sindicato, o Emerson. Ele esclareceu muita coisa da estrutura da polícia. Para que o senhor entenda, professor, Emerson, vocês não estão longe de trabalhar com o cenário ideal, né? Dentro da Polícia Civil, né? O cenário ideal, ele para o modelo de polícia que a gente tem aqui, como disse o professor Robson, para o próprio modelo aqui, ele é quase impossível de se chegar ao cenário ideal. Mas dentro do modelo de polícia que nós temos no Brasil, que nós temos, né, em todos os estados da federação, mas trazendo aqui para Minas Gerais, a gente pode melhorar muito. Mas para poder melhorar muito é necessário investimentos. E aí, investimento em pessoal, não tem como investir no pessoal, é valorização. A discrepância salarial, como bem disse aqui o professor Robson, ela é muito grande, ela é gritante. Você tem ali o investigador de polícia, que é aquele que faz aquele trabalho técnico-científico dentro da investigação, que é muito além do que um policial ir para as ruas coletar informações nas ruas. Vai muito além. Ele tem todo aquele trabalho técnico-científico, inclusive com análise de dados, coletas de dados, aí vai entrevistar pessoas, vai interrogar pessoas, vai fazer monitoramento de pessoas, vai fazer vigilância de pessoas. Esse trabalho todo que depois, quando o inquérito está pronto, a investigação está pronta, o indivíduo vai preso na hora da operação, teve todo um trabalho por trás disso. Então, esse policial que faz todo esse trabalho, o salário dele está lá embaixo. E ele não tem perspectiva, não tem condições nenhuma de crescimento dentro da instituição. Já o perito criminal ali, que faz aquela parte técnica dos laudos, que aí é aquela parte de local de crime, vai ali no local de crime, fez a perícia ali de local e fez o laudo dele, né? A grosso modo, assim falando, você tem aquele trabalho dele, que é essa parte que também é técnica científica. Só que ele não vai para a rua coletar mais informações. Aí ele vai coletar com base de evidência em ciência. Aí falta estrutura, viaturas, pessoal, equipamentos. Falta muito mais que isso, né? Como eu estou dizendo. E aí a gente tem o problema, aí vem lá o delegado que está mais no topo do cargo, que aí é um cargo, onde é o cargo de gestão mesmo, ele é o gestor. É ele que é o chefe da investigação. E aí a gente esbarra nos modelos de polícia, que o professor falou no início, que a gente precisa o quê? Primeiro ponto, é uma defesa nossa mesmo, a gente trabalha com a tese da carreira com entrada única. É com entrada única que a gente fala muito o seguinte, que é impossível você ter o chefe que ele vai ter menos conhecimento do que quem está ali fazendo a investigação. E quando eu falo isso, é da investigação mesmo. Porque o delegado de polícia, ele é o chefe da investigação. Mas ele nunca foi ali, em 99% dos casos, ele não vai às ruas fazer a coleta de provas na rua, até mesmo porque não tem tempo, de tanto crime que a gente tem no Estado. Mas isso exige também um treinamento muito grande, né? Por parte de pessoal, né? E específico. É específico. Você tem que fazer curso, treinamentos. Exatamente. Aí você é uma engrenagem. Então nós temos o quê? Fracionado
o trabalho dentro da Polícia Civil. E ele é muito fracionado mesmo. Por quê? Vem as provas coletadas pelos investigadores de polícia, aí vem os laudos com as provas coletadas pelos peritos criminais, aí vem as oitivas ali a cargo do delegado dentro da instituição, e aí no final o delegado pega aquilo tudo ali e compila, né, no relatório final da investigação, que é para dizer ali né, os indícios daquele crime, porque a prova mesmo se constitui na justiça, mas o indiciamento daqueles indivíduos, a qual caminho que ele chegou, conseguiu elucidar, conseguiu desvendar, conseguiu comprovar, porque muitas vezes também a gente descobre quem é o autor, mas você não consegue comprovar. Então, se você não conseguiu comprovar, você não vai prender aquele indivíduo. A justiça jamais vai autorizar a prisão disso aí. E a polícia também, a Polícia Civil, o delegado de polícia, que aí é uma função dele, não vai pedir a prisão desse indivíduo também, se você não tiver pelo menos indícios suficientes que aquela autoria, materialidade ali seja daquele indivíduo. Então nós precisamos trabalhar o quê? Um ponto principal e fundamental é ter mais integração e agilidade na coleta das provas. O outro ponto é o quê? É a valorização dos cargos. Porque aqui é impossível, o investigador de polícia começa com um salário hoje e quando ele chegar ao final da carreira dele com mais de 30 anos de serviço, ele vai receber menos que o perito criminal recebe no inicial da carreira. Agora interessante, eu comecei minha carreira como jornalista, né, há muito tempo. Tem 30 anos, eu fiquei 30 anos na imprensa mineira, já fui em quase todas as delegacias, esses grandes crimes que aconteceram, eu estava fazendo cobertura, conheci muitos delegados. E desde o início os problemas são os mesmos. Eu já aposentei como jornalista, trabalhei 30 anos e parei como jornalista, né? E estou conversando com você aqui agora, estou vendo que o problema parece que está do mesmo jeito. Então, assim, a gente não tem, né, professor, um modelo ideal de polícia, ou tem. Por exemplo, a Polícia Mineira trabalha igual a Polícia Carioca, igual a Polícia Paulista, ou não. Cada um trabalha em cima do recurso que tem. Quanto mais recurso, mais eficiente. Nós temos um modelo policial, né, como eu estava dizendo, que ele é muito complexo digamos assim, pela sua forma e estrutura. Essa ideia, por exemplo, de você ter duas polícias que de alguma forma, inclusive, competem entre si, né, porque a gente sabe que isso acontece na prática, é muito ruim. Você tem uma polícia que ela tem muito investimento, né, na perspectiva de controle, repressão, a criminalidade, que é outra coisa muito interessante, porque uma pergunta fala o que é crime e o que é criminalidade. Essa questão ela não está dada. Quando uma sociedade define o que é crime e criminalidade, tem a ver com uma série de escolhas. Por exemplo, para dar alguns exemplos claros, né, para os nossos ouvintes, né? No Brasil, nós temos uma ideia de que os crimes contra o patrimônio eles são mais importantes do que os crimes contra a vida. Veja bem, se acontece um assalto a banco, parece que o mundo caiu. Há todo um aparato de... Se mata uma pessoa, parece que é uma coisa normal, que não tem problema nenhum. Né? Banalização da... Exato. Vou dar um outro exemplo. Parece que há uma grande foco hoje do esquema de segurança pública para a questão das drogas, né? Como se todos os problemas fossem de drogas. A gente tem estudos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que hoje a grande criminalidade movimenta muito mais dinheiro com postos de combustível, com ouro, com cigarro, do que drogas, por exemplo. Mas há todo um aparato de drogas e pensar da droga naquele pequeno vendedor que está lá na comunidade. E não num grande aparato que movimenta todo esse comércio. E que ele só é desvendado com uma excelente investigação autônoma e comprometida, porque nunca se chega nos grandes ganhadores desse comércio. Então, veja bem, nós temos, quando a gente está falando de criminalidade, nós estamos falando de determinadas escolhas da sociedade, né? Durante a minha vida, eu trabalhei muito com essa questão e as pessoas perguntam assim para mim, no Brasil, as pessoas mais perigosas estão presas? Eu falo com elas, olha, tem muita gente perigosa presa, mas eu te garanto que tem muito mais gente perigosa solta do que gente perigosa presa.
mas isso tem a ver com o modelo de segurança que nós temos, com o modelo de polícia que nós temos. Então, como o Emerson está falando, nós precisaríamos, Gorte, de uma reestruturação. Na tese minha sobre o modelo de segurança pública brasileiro, a proposta é essa. Mas o problema é que para reestruturar as nossas polícias e o nosso sistema de justiça criminal, porque o problema não é só das polícias, é do Ministério Público que não faz a sua parte ou faz parcialmente, um judiciário altamente seletivo. Essa semana estamos todos nós com o queixo caído, né, de um caso de um ex-presidente, né, que fez todo tipo de roubalheira, durante anos e anos, né, foi postergando a sua condenação, foi condenado, né, pelo Supremo, ficou uma semana na cadeia e deu alguns atestados de laudos médicos e está preso em domicílio. Eu conheço no sistema prisional pessoas muito menos perigosas e muito mais doentes que nunca receberão a prisão domiciliar. O que eu estou querendo trazer? Nós temos um modelo de segurança pública e justiça criminal que é uma espécie de sempre um remendo novo numa estrutura velha. E a gente precisaria de uma reforma muito profunda. Por exemplo, naquilo que eu concordo um pouco com o Emerson, pelo que eu entendi, de você pensar que a atividade policial é uma atividade única. Todos deveriam entrar num mesmo concurso e ter cargos específicos dentro de uma mesma instituição que trabalha com o objeto que é a atividade policial, que é a parte de investigação, apuração do crime, de repressão e de prevenção. Tudo isso é atividade policial. Se nós tivéssemos a integração desses atores, nós teríamos muito melhor segurança pública. Mas pergunta para as instituições policiais, os coronéis das polícias militares, os delegados das polícias civis, se eles aceitam o modelo de integração nesse nível. Não aceitam também. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Esse modelo, ele, em parte também, ele não funciona porque há estruturas dentro desse modelo que operam com certas, digamos assim, certos privilégios que não querem alterar. E por isso que é tão difícil, né, Emerson, a gente trabalhar nessa questão. Às vezes, né, o operário que carrega o tijolo mesmo nas duas instituições policiais são os que ganham menos, os que são menos valorizados, os que correm mais riscos, né, os que querem as mudanças. Algum tempo atrás, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa com 65 mil policiais de todas as áreas, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária, polícia federal, tentando, né, informar se os policiais, principalmente os que operam, são a favor de reformas estruturais nas polícias. A maioria concorda. E por que essas reformas não acontecem? Porque também nas cúpulas das instituições essas reformas elas não são queridas, né? Então nós temos problemas sérios para resolver. O Emerson, desde que você entrou na polícia, mudou muito alguma coisa ou você entrou e continuou do mesmo jeito? Mudou um pouco, né? Esse último governo que a gente tem aí no estado, ele conseguiu sucatear mais ainda a Polícia Civil do estado de Minas Gerais e desvalorizar ainda mais o servidor. Então, quando tem mudança, tem mudanças para pior, né? Nós temos uma instituição que as mudanças, elas são, além de ser mudanças lentas, são mudanças que não é para atender o cidadão e que não é para valorizar o servidor e valorizar a capacitação, né? A instituição, as chefias da instituição, né? Algumas das chefias que nós tivemos até conseguiram fazer algumas mudanças estruturantes, algumas mudanças internas, algumas mudanças até de trazer mais conhecimento para o policial, porque não adianta. Quando eu entrei na Polícia Civil, há quase 16 anos atrás, eu entrei e eu fui fazer um curso na instituição. Eu fiz logo que eu saí do estágio probatório, eu fiz um curso de aperfeiçoamento e depois eu fui fazer um outro curso depois de 14 anos que eu estava na instituição. Porque não se tinha. E quando tinha determinados cursos peraí, nós vamos ter que escolher determinados policiais dentro de determinadas unidades para poderem fazer esses cursos. Não era para todo mundo. Não era para todo mundo. Hoje nós temos, ainda não é o suficiente, mas vem buscando fazer, que são os cursos à distância. Mas o curso à distância, infelizmente, coisa, né? Ele não é a mesma coisa, ele não vai trazer um preparo para o policial. E a gente defende o quê?
preparo periódico para o policial, tem que trazer informações mesmo, porque o policial que está ali fazendo a investigação, e aí eu falo, professor Robson, os investigadores, eles não são nem os operários, eles são aqueles policiais que estão lá em cima, são literalmente o cérebro das operações, né? Eles são o cérebro das operações, porque quem vai elucidar o crime ali, e lógico, com o trabalho de toda a equipe que tem dentro da instituição, mas é o investigador de polícia, como eu disse, antigamente, né, bem antigamente, lá antes da Constituição de 88, se saía na rua e ia lá e buscava o indivíduo, de um jeito ou de outro. Hoje não, hoje é todo um trabalho técnico. Depois do advento da Constituição Federal, vem toda essa especialidade do trabalho do investigador de polícia. E principalmente, depois também que elevou o nível de escolaridade para nível superior, a polícia ela vem vindo em outro patamar. E os próprios investigadores de polícia, eles não têm aceitado que as coisas fiquem como antigamente. E nós temos excelentes policiais. Eu falo muito o seguinte, em todas as épocas da polícia, nós tivemos sempre muitos bons policiais. Sim. Eu não posso criticar o trabalho de um policial que vem de antes da Constituição de 88, que era a condição que ele tinha. Claro. Então, eu também não posso pegar o policial que é mais novo, como muitos chefes às vezes falam, que é muito questionador, mas eu não posso dizer que esse policial é questionador. Ele está no direito dele. Ele tem que fazer, é porque ele já não aceita, né? Eu costumo dizer, né, mesmo quando eu estou presidente do sindicato hoje, é porque a gente não aceita as coisas como elas sempre foram. Então a gente vê essa mudança, a gente, como o senhor está falando, né, nós somos um dos poucos países do mundo, aliás, nós somos, se eu não me engano, o único país do mundo que a Polícia Civil tem esse modelo que ela tem. Nós temos dentro das polícias, eu utilizo a palavra, que nós temos um sistema que é para privilegiar partes da sociedade em detrimento de outros. Porque você pega para ser o chefe da Polícia Civil, a gente conversa com policiais de outros países que ele fala assim, para o cara ser o chefe da Polícia Civil, então, da investigação, ele tem que ser advogado, né? Porque exige o bacharelado em Direito e exige tão somente isso. Exige que o indivíduo seja bacharel em Direito. Então, em qualquer polícia do mundo, não, ele vai entrar ali, vai galgando os postos de comando, vai se aperfeiçoando, vai fazendo curso internamente, processo seletivo internamente, porque a gente não defende também que o policial inicie hoje a carreira dele aqui e chega como chefe lá no topo só por politicagem lá dentro ou por questões políticas, mas sim que ele tenha ali processos seletivos e que seja muito bem cobrado, inclusive. O que você fala eu acho que é muito importante, porque para qualquer instituição, o grande investimento são nas pessoas que fazem a instituição. É claro que nos últimos anos você tem muito mais tecnologia aplicada à segurança pública. Vamos pensar, por exemplo, a Polícia Civil em termos de laboratório e de outros mecanismos, ou a Polícia Militar com tanto de tecnologia nova. Mas não adianta você ter a melhor tecnologia se você não tem excelentes pessoas preparadas para usar bem aquela tecnologia e transformar aquilo dali em informação e ação. As pessoas mesmo falam, olha, câmera de segurança resolve o problema da criminalidade. Não resolve nada. Se não tiver pessoas que sabem operar, se não tiver equipes de pronta resposta, analistas e etc e tal, o mecanismo, a tecnologia, ela não é nada. Então é claro que você tem uma evolução tecnológica, etc. e tal, mas fundamentalmente se investe em instituições, investindo nas pessoas, na capacidade técnica, na possibilidade de articulação dos vários atores e agências da própria instituição, porque aí se você pegar, por exemplo, a Scotland Yard, que é um modelo de polícia, é uma polícia que ela pratica, é claro, é um outro contexto, né? Que ela não usa armas, por exemplo. Ela trabalha com o nível de investigação, de atuação, de credibilidade e de inteligência, que ela não precisa de atuar depois que o crime aconteceu, né? E é claro que isso é uma construção ao longo do tempo. Então eu concordo muito com a sua visão que a melhor coisa que você tem para ajudar uma instituição a ser operativa e eficiente é investir nas pessoas. Esse é o critério fundamental. Porque você falou, melhorou, né? Claro.
Se você pega, por exemplo, o sistema prisional de Minas. Há 20 anos atrás era uma situação caótica. É claro que melhorou, né? Aumentou muito, etc. e tal. Mas acontece que não adianta só equipamentos, não adianta você colocar scanner, né, para, por exemplo, você monitorar quem está entrando, mas se há um alto nível de corrupção de agentes que vai fazer com que a droga vai entrar de outro jeito. Então, é em pessoas que se tem que investir para você melhorar uma qualidade. Antigamente, eu me lembro das delegacias, você chegava lá, tinha um banco de madeira, uma mesa, uma máquina de escrever, de datilografia, né? Claro. E lógico, teve que, algum acompanhamento com tecnologia teve que mudar, teve que treinar todo mundo para computador, aprender a fazer... bancos de dados, trocas de informação. Porque o Sindipol, o sindicato, sempre foi muito importante, muito atuante em Minas Gerais, né? E imagino você como presidente do Sindipol, o que você diz para essas pessoas que buscam o sindicato para tentar melhorar ou subir, o que ele pode fazer para galgar um degrau a mais ali na carreira? O sindicato fica de braços amarrados. Hoje o nosso trabalho, né, a nossa luta é sempre buscando a valorização do servidor. Porque sem valorização do servidor, você não consegue ter uma polícia forte, uma polícia eficiente. E não é só a valorização, às vezes o pessoal fala assim, buscando sempre salário, sempre salário. Não é somente salário. O salário é muito importante, porque ninguém consegue viver ou sobreviver com salário. Imagina, hoje eu não tenho problema nenhum aqui falar qual que é o salário inicial do investigador de polícia. R$ 5.332 brutos. Que isso aí dá menos de R$ 4.000 líquido, porque o desconto previdenciário, nós temos um desconto para os policiais civis de 17%. Aí nós já temos o salário e isso exige do policial civil o nível de escolaridade e nível superior, nível de escolaridade em graduação. Já o policial militar, que ingressa ali como soldado, ele também ganha um salário de R$ 5.332 brutos. Só que o desconto previdenciário dele e saúde ali é de R$ 8.000. De 8 mil reais, perdão, de 8%, 8%. É de 8%. Mas ele tem mais de 30 escolas Tiradentes no estado inteiro para que os filhos dos militares estudem, então eles não precisam pagar colégio. A Polícia Civil tem apenas um colégio em Belo Horizonte, e mesmo assim ele não é literalmente da Polícia Civil, ele é uma mescla de direção da Polícia Civil com a Secretaria Estadual de Educação. Nós temos um ambulatório da Polícia Civil, que fica também em Belo Horizonte, e o pessoal do interior. Aí existe o IPSENG, mas o IPSENG não tem atendimento, o atendimento, infelizmente, não é por causa dos servidores, mas é por causa da falta de estrutura. No estado que mal atende aqui na capital, muito mal mesmo. E no interior, então, pior ainda. Então, quando você não investe nesses servidores, e muitas vezes o policial, ele para e pensa o seguinte, olha, eu entro com salário base hoje de R$ 5.332, daqui 24 anos, eu vou estar com um salário de R$ 9.244 e eu não tenho para onde ir para lugar nenhum. E aí eu só vou chegar num salário base de 10.128 na minha aposentadoria. E isso para os policiais mais antigos, que após a reforma da Previdência em 2019, eles vão aposentar também com no máximo o teto da Previdência. Então, ele não tem perspectiva de crescimento dentro da instituição. Então, quando a gente fala em valorização, não é só isso. É valorizar o policial com os cargos em comissão. Hoje, você tem cargos de confiança dentro das delegacias, que são os inspetores, os subinspetores e os inspetores adjuntos. Esses policiais não recebem. Muitas vezes eles estão ali trabalhando de graça na instituição, ocupando o cargo de chefia sem receber pelo cargo de chefia. Então, quando nós falamos em valorização, é isso mesmo, é o ser humano. Porque o indivíduo, e isso é em todo local de trabalho, ele precisa se sentir pertencente à instituição. E valorizado. E aqui é muito importante o que você está falando, porque veja bem, olha que interessante. Um policial, diferentemente de outras profissões, ele está trabalhando, por exemplo, para investigar e desvendar crimes. Crimes, muitas das vezes, que envolvem o poder econômico, influência e etc, etc. Imagine política, poder, por aí afora vai. Imagine um policial que ele recebe mal e que ele não tem nenhum respaldo institucional. Olha o nível de fragilidade que essa pessoa tem, inclusive para o bom exercício da profissão. E olha a
a possibilidade de, nesse universo tão complexo, ele ser, por exemplo, vítima de todo tipo de chantagem e até, eventualmente, usar mecanismos discricionários por falta de apoio institucional, de bom salário, etc. e tal. Ou seja, profissões como essa, elas tinham que ser blindadas de tal maneira que a pessoa pudesse exercer com toda a tranquilidade de representante do Estado, ter bom salário, garantia institucional e, obviamente, ser muito cobrado por isso. Porque se ele é bem remunerado e se ele tem apoio institucional, ele não pode ir por um caminho errado, né? Agora, do jeito que está, você abre todo tipo de possibilidade para o mau exercício da profissão. Mal remuneração, falta de apoio institucional, possibilidade de corrupção e por aí afora vai. Então você cria um círculo vicioso numa situação que você poderia ter um círculo virtuoso. Por isso que, de novo, investimento nas pessoas, né? Quer dizer, como que num universo como esse, que você está trabalhando com poucos recursos, inclusive remuneratórios, e vai investigar situações tão complexas, você, inclusive, mantém a hombridade, né, a ética na atividade policial. A gente tem que pensar também nessa questão. Você está acompanhando aqui o podcast do Sindipol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Estamos aqui com o professor o Robson Sávio, professor da PUC Minas, estudioso no assunto, e o Emerson, que é o presidente do Sindipol. Emerson, tem muita cobrança de cima para baixo para vocês? Tem demais, né? As cobranças, infelizmente, existe uma pressão muito grande sobre os policiais no trabalho de investigação e inclusive com muito assédio dentro da instituição. Isso é um tabu dentro da instituição, mas nós temos muito assédio e nós do Sindipol trabalhamos diuturnamente no combate a esse assédio. E os colegas, como eles têm essa pressão muito grande, tudo deságua no Sindipol. Então, os colegas nos procuram para que a gente tente resolver todo tipo de problema, tanto institucional quanto, às vezes, de perseguições. E perseguições, gente, é até complicado falar, mas às vezes a perseguição é simplesmente porque o colega discordou do chefe imediato dele. Ou, eventualmente, porque fez uma excelente investigação de algo que não pode ser muito aprofundado. O senhor falou muito bem, o professor verdade? Robson. Então a gente sabe dessas questões. Isso aconteceu, inclusive, comigo. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Alguns policiais já chegaram ao cargo de deputado. Eu me lembro que alguns delegados chegavam a ser deputado estadual, deputado federal. A bancada das polícias ela é muito forte, tanto da polícia militar quanto da polícia civil nos parlamentos. Pois é, e não tem ajuda. Por exemplo, sai um policial, vira deputado. Ele vira as costas para a categoria ou ele vai lutar para... Né? Porque é uma boa oportunidade, né, professor? Você tem um político que já foi policial, ele sabe os problemas, ele trabalhar para ajudar, fundos, treinamentos, ampliar o quadro, enfim. Ô Guiotti, excelente colocação sua. Excelente mesmo. Infelizmente, como você disse, a maioria dos parlamentares que nós tivemos e temos até hoje são delegados de polícia. E, infelizmente, na maioria deles, na maioria das ações que eles fazem, não é de interesse da categoria. E, às vezes, quando é de interesse, não é interesse da totalidade da categoria, mas sim também, às vezes, dos cargos de delegado. Então, isso é um problema muito grande que nós temos. E muitos deles, às vezes, ainda falam o seguinte: eu não fui eleito pela categoria. Ele foi eleito com nome de delegado, tendo votos de vários colegas da polícia, mas alguns, né, lógico que aqui a gente não pode generalizar, mas alguns ainda falam que não foram eleitos pela categoria, e por isso acabam Você tem que ter uma base eleitoral, né? Eles justificam isso para quê? Para não ter que defender a categoria. Então, a nossa busca, hoje nós buscamos o seguinte: o que nós falamos quando nós assumimos a presidência do Sindipol, a diretoria? Todos nós, unanimemente, falamos o seguinte: o Sindipol é um sindicato apartidário. Nós não estamos ali defendendo a esquerda, o centro ou a direita. Nós estamos ali em busca de quem defende a categoria policial civil, de quem quer uma polícia que realmente vá fazer investigação de verdade. E quando o senhor falou, professor Robson, realmente é um problema muito sério. Por que a gente vê que a maioria não, eu não conheço um governo
no estado de Minas Gerais, não conheço, que falou assim, vou investir na Polícia Civil. Nós temos aí, e eu falo com muita tranquilidade aqui, o atual governador, que teve uma fala muito infeliz dele, ele no início da gestão dele, essa que ele falou no dia da posse dele, aliás, da posse de um chefe lá atrás, ele falou uma coisa que eu prefiro nem dizer aqui, mas uma das falas dele que foi muito infeliz foi o seguinte: quem está insatisfeito, saia e vá para a iniciativa privada. Aí você pega, eu tenho, absurdo, na Polícia Civil, eu vou fazer 16 anos de polícia. Entre a Polícia Penal e Polícia Militar, 20 anos já de polícia. Espera aí, tanto de bandido que eu já prendi, o tanto de inimigos que a gente arruma, porque é bandido, infelizmente. E corre risco o tempo todo, A gente corre risco o tempo todo. Ah, não, agora eu vou sair, vou ir para a iniciativa privada. E detalhe, trabalhando em uma profissão que eu amo. Pois esse é outro problema. O policial, ele não é policial só por... Não. Porque ele... Né, é só por salário, não é nem por salário. É porque eu tinha vontade de ser policial, sabe por quê? Porque eu assisto muito filme policial e adoro, mas só que eu vejo aquele filme americano, onde os caras têm carro de primeira, tem arma, tem estrutura. É aquele, não é esse aqui que fica correndo risco de vir o tempo todo. Porque teve uma vez, professor, eu falei para um governador, não vou falar o nome dele, não, falei, governador, como é que o senhor tem coragem de pagar um salário desse para a polícia e dar um revólver para ir ali? Claro. Entendeu? Se eu vou te pagar R$1.000, te dou um revólver. Claro. Né? Primeiro, você não vai qualificar ninguém pagando um salário baixo desse. Sim. Quem se submete a receber R$5.300 por mês, sendo bacharelado, tem muito de paixão ali. Né? Não é salário. Tudo bem, ele pode até conseguir um salário melhor fora dali, mas e minha realização? Claro. Então, o policial civil, infelizmente, a possibilidade dele, ou você já entra no concurso como delegado e vai crescer dentro do seu cargo ali, vai evoluir dentro do seu cargo, que aí é o topo da carreira policial civil, ou você entra como perito criminal e vai continuar perito, que também, se você vai olhar ao final, o salário do perito com o salário do delegado se equiparam, né? Eles têm a mesma equivalência, porque o perito criminal ele recebe 40% de risco de contágio. Então tem a mesma equivalência e uma certa independência dentro da própria instituição. Agora, já o investigador de polícia, ele não tem a possibilidade de crescimento. Nenhuma. Não tem concurso interno, não tem um cargo... Nenhum. São essas idiosincrasias institucionais, o mesmo que acontece entre oficiais e praças da Polícia Militar, né? Que divide dois mundos. Né? E a gente precisaria, eu concordo muito com essa ideia, de uma entrada única e uma carreira que ela vai progredindo na medida que a pessoa vai se qualificando e mostrando competência na realização da atividade policial. Mas é assim, eu tenho um amigo, ambicíssimo meu, ele entrou na TV Globo de contínuo. Aos 13 anos de idade, ele era aquele menininho que ficava levando, correspondendo de um lado para o outro, aí virou faxineiro, e chegou diretor. Sim. E aposentou o diretor. Na polícia você pode ter certeza que você vai continuar. Ele aposentaria contínuo. Ele aposentaria contínuo. Né? Professor Robson, qual que é a percepção da sociedade, da população sobre a segurança no Estado? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, a percepção hoje da população em relação à questão da segurança e da violência no Brasil é uma percepção muito negativa, mas realmente nós temos indicadores muito ruins. Apesar da seletividade que a gente tem do que é crime, que eu acabei de falar anteriormente, né, os indicadores de crimes no Brasil eles são muito ruins se a gente comparar com indicadores internacionais. Por incrível que pareça, as pessoas ainda confiam bastante nas instituições policiais. Porque todo mundo sabe que, ao fim e ao cabo, né, numa hora de dificuldade, às vezes é a polícia que vai dar alguma resposta. Né? Você vê, por exemplo, que existem lugares que a polícia faz serviço de assistência social pela falta de presença do Estado. Por outro lado, né, as pessoas elas estão muito cansadas, primeiro, de modelos policiais que são muito repressivos, né, respondem sempre com mais violência, etc. e tal. E, sob o ponto de vista da investigação da Polícia Civil, né, essa demora que você tem hoje nos processos, quer dizer, crimes não esclarecidos. Você vê, por exemplo, que homicídios no Brasil, você tem, em média, somente 12% de esclarecimento. Pelo amor de Deus, crime contra a vida. Quer dizer, de cada 10 pessoas mortas, em média, um crime é esclarecido totalmente.
Isso é uma vergonha, isso não acontece em nenhum lugar do mundo, um país como o Brasil. Tem a ver, inclusive, com a precarização dos processos de investigação e de solução do crime. Eu estou falando até que o nível de elucidação é maior, mas até o processo de condenação, que é o final da linha, né? Quer dizer, até o momento em que aquele crime foi transformado numa condenação. Olha para vocês verem, as pessoas elas estão muito desacreditadas. E isso atinge principalmente, Guilherme, aqueles segmentos que mais precisam de segurança pública, que são as pessoas pobres, as pessoas que não têm um bom advogado, as pessoas que precisam de um Estado que atua para proteger a dignidade e a própria vida. Né? Por isso que o funcionário público, o servidor público, o agente público, ele representa mais do que um desejo de um governo, ele deve representar o ideal de um Estado. E a segurança pública é uma política para garantir a dignidade da vida das pessoas. Por incrível que pareça, os grupos mais judiados pelo sistema de justiça criminal são os que mais precisam do nosso sistema de justiça criminal. Por isso que todos os governos deveriam valorizar quem opera nesse sistema. Esse índice aqui é melhor ou é pior? Olha, se a gente for pegar o formato onde se faz as estatísticas, o índice é bom. Mas aqui você conta um crime elucidado com um inquérito relatado. E se relata inquérito não necessariamente com autoria e materialidade. Relata o inquérito com um inconclusivo, por exemplo. Não foi possível elucidar, vai lá e relata o inquérito e encaminha. Infelizmente, nós não temos, dentro da instituição, para você ter ideia, a pontuação da avaliação de desempenho, investigação exitosa não conta ponto. Não existe isso dentro da instituição. Então, o que nós deveríamos, que eu falo muito, é que a gente deveria ter dentro da instituição, a pontuação, o quê? A pontuação de inquéritos relatados? Não, pontuação de investigações concluídas com sucesso. Com sucesso, elucidando o crime, levando aqueles criminosos perante a justiça. Como, voltando aqui a um pouco o modelo novamente de polícia, professor Robson, dentro da polícia militar ainda há uma diferença onde o policial militar ali, ele entra como soldado, mas ele tem a oportunidade de se tornar oficial internamente. Ele não vai ser coronel, mas ele pode chegar a capitão na ativa, né, através de mérito dele, de processo seletivo interno. Então, isso você cria uma instituição mais coesa na investigação. Hoje, grande parte dos policiais civis, nós estamos tendo hoje eles aqui, o seguinte: o policial, muitas vezes o crime está ali e aconteceu o crime, ele vai, né, fazer essa investigação. Muitas vezes o investigador está ali no campo fazendo, mas ele está preocupado ali porque ele está estudando, ou ele tem que sair para estudar para tentar passar em outro concurso, porque ele não vai ficar. O policial investigador, ele tem que ser bacharel em direito. Não. A única exigência de bacharelado em direito dentro da instituição é para o delegado de polícia. O delegado. Ele tem que ser graduado em qualquer área de conhecimento. Ele pode ser um contador, igual nós temos muitos, nós temos vários químicos, biólogos, sociólogos, nós temos físicos, nós temos médicos investigadores de polícia, biomédicos, todas as áreas. A gente teve muito uma época do bacharelismo dentro da Polícia Civil, que, querendo ou não, todos que entram ali acabam pensando o quê? Em crescer dentro da instituição. Só que quando ele chega dentro da instituição, que ele tem essa barreira, porque quem realmente trabalha com a investigação, o tempo dele estudar é muito reduzido. Então, imagino quando você pega para você concorrer com as pessoas lá fora, que muitas vezes está só por conta do estudo. Pois é, mas aí que eu queria chegar. O investigador, se ele fizer um curso de direito à noite, ou no sacrifício, se ele quiser virar delegado, ele tem que fazer um concurso externo. Não tem como internamente ele chegar. Tem. Pois é, devia ter, né, professor? Não tem. Né? Essa foi... Ou seja, alguém que está dentro da instituição já conhece todas as estratégias. Pois é. Claro. Você pega um bacharelado para ser delegado, ele nunca viu falar de polícia. E deixa de lado um que está a vida inteira dentro da polícia. Exatamente. Olha a facilidade de um delegado que sai da base. Claro, você poderia ter uma política de cargos, salários e progressão de carreira, né, valorizando aqueles profissionais que vão galgando cargos a partir de qualificação, de técnica e de estudo, experiência e, obviamente, abertura para concurso. Você pega a experiência do Emerson, por exemplo. Aí ele faz um bacharelado em Direito. Faz um concurso interno.
a secretaria ficar sabendo, secretário, sabe quem é que fez o curso? Vamos fazer uma prova para esses aí. Porque se ele vira delegado, ou um companheiro dele vira delegado, ele já tem 16 anos de polícia. Claro. Exatamente. Claro. Você não precisa... Se eu entrar de delegado, eu tenho que começar do beabá. Claro. Exato. E essa é uma luta muito grande do Sindipol aqui no estado de Minas Gerais, inclusive não só aqui, mas a gente trabalha isso também de forma no país inteiro, porque nós temos outros sindicatos também, né, em outras unidades da federação, que trabalham essa linha também. E essa foi uma linha, e sempre foi, e é uma linha nossa de trabalho. A gente teve com a Lei Orgânica Nacional, existiam ali, vindo na Lei Orgânica Nacional, a possibilidade de 40% das vagas serem para os cargos da base. E, literalmente, no apagar das luzes, alteraram. Umas 10 horas da noite, 2 delegados federais fizeram um parecer que não deu 4 linhas, falando que era inconstitucional, e o ministro Flávio Dino, na época, foi lá e mandou tirar a emenda e passou sem a emenda. Isso porque um corporativismo. Aí vão falar, poxa, mas são delegados federais que fez isso. Poxa, é delegado federal, mas é delegado. Porque se isso atinge as instituições estaduais, as polícias civis, mais cedo ou mais tarde vai chegar na Polícia Federal também. Então, eles querem o quê? Blindar o cargo ali, enquanto o interessante não se é blindar o cargo, né? E quando a gente traz essa problematização, professor, é porque a exigência de ingresso hoje do soldado na Polícia Militar é o nível superior, mas é aquele nível superior sequencial, que é 3, 4, 5 meses. Me parece que você faz esse curso sequencial e é considerado como curso superior. O policial penal, para você ter ideia, né, e o salário, como eu falei, o salário é o mesmo do investigador, com a diferença do desconto previdenciário. O policial penal, o salário também é o mesmo, idêntico, 5.332, só que exige nível médio de escolaridade. Ou seja... O que eu trago isso aqui? Não estou falando que ganham bem, não. É muito bom deixar claro aqui também. Às vezes os colegas vai entender que a gente está falando que ganham bem. Não, ganham mal. Só que a diferença é que é para mostrar que não se investe nos policiais que fazem investigação. Qualquer parte do mundo, o indivíduo, para ele se tornar investigador, primeiro que ele já tem que ter ali uma experiência também. Já existe isso. Né? São alguns casos específicos que eles fazem aquele concurso também já direto para ser, no caso, o detetive, o investigador, o agente de polícia, mas traz essa experiência, traz esse policial para colocar ali numa investigação, e como o senhor falou, é lógico que o investigador não vai chegar hoje já na Polícia Civil fazendo investigações de alta complexidade, mas dentro de 2, 3, 4 anos ele já começa a ir para unidades ou pegar determinados casos onde já vai aumentar a complexidade. E aí quando você chega, por exemplo, pior ainda no interior, que você pega o delegado, quando tem delegado, acabou de chegar na comarca também, que às vezes vem policiais do mesmo concurso. Aí o delegado inexperiente, os investigadores inexperientes, muitas vezes, e não raras vezes acontece, você chega lá na unidade, o mais experiente é o servidor da prefeitura que trabalha lá há muitos anos. Muito aí bem. Ele está lá cedido. Nós estamos chegando ao final, então, de mais um episódio, um sindicato do podcast do sindicato, o Sindicato dos Servidores de Policiais Civis do Estado de Minas Gerais, o Sindipol. E queria agradecer muito a presença aqui do professor Robson Sávio, que é professor da PUC Minas, estudioso no assunto. O professor contribuiu muito, né? Esse podcast ele está sendo feito para você, policial, para você da sociedade, para você que quer acompanhar essa evolução, esse trabalho que vem sendo feito pelo Sindipol. É só acompanhar a gente aqui nesse podcast, né, Emerson? Nós vamos estar sempre por aqui. Obrigado, tá, professor? Eu agradeço muito você, eu te agradeço, Emerson. Foi uma alegria conhecê-lo e espero que a gente possa continuar conversando sobre esse tema tão importante. Eu acho que uma polícia de qualidade, ela é boa para toda a sociedade. E nós também achamos corretamente essa perspectiva do sindicato de investir nas pessoas. Isso é a melhor forma da gente. Se a gente quer bons professores, temos que investir na formação de bons professores, bons médicos, idem, bons policiais também. Essa é uma luta que eu acho que ela vale a pena de ser empreendida pelo sindicato. Parabéns. Obrigado, professor. Emerson, e o Sindipol, ele está empenhado em realmente esclarecer a sociedade, mostrar para a sociedade todo esse trabalho e evoluir, principalmente como instituição, né? Ô Guiotti, exatamente. Esse programa foi criado para os nossos policiais civis, para a sociedade, que é muito importante, a sociedade conhecer esse trabalho que é realizado pela Polícia Civil.
E por isso que nós trazemos, né, e convidamos aqui nomes de peso como o professor Robson, que tem uma vasta experiência na área de segurança pública, para a gente mostrar para a sociedade qual é o papel fundamental da Polícia Civil. E como que a Polícia Civil pode desempenhar esse papel melhor ainda? É o quê? Investimento nos policiais civis, é a valorização do servidor. E é só assim que nós vamos conseguir ter uma polícia melhor, uma polícia mais eficiente. E eu convido a população a nos acompanhar, a fazer seus comentários, a dar sugestões, a participar mais. Porque é somente participando da investigação criminal, e quando eu falo é participando mesmo, às vezes você sabe lá no seu bairro um crime que aconteceu, procure a Polícia Civil, procure o investigador, passe essas informações, que muitas vezes é essa informação que estava faltando para se fechar uma investigação ou para, às vezes, dar um pontapé nessa investigação. Né? Muitas vezes a população, professor Robson, pensa o seguinte, eu não vou fazer o registro do boletim de ocorrência não, porque não vai dar em nada. Mas se não faz o boletim de ocorrência, não tem o conhecimento desse crime. E se não tem conhecimento do crime, não tem como fazer a investigação. Perfeito. Então participe, chama a população para participar e está assim ajudando a polícia e cada dia mais confiando na instituição Polícia Civil. Obrigado, Guiotti, mais uma vez, por você estar aqui com a gente. Estaremos juntos. Acompanhe todas as notícias do Sindipol pelas redes sociais e aqui no nosso podcast. Hoje é só o 2º episódio, o 3º já está começando a ser preparado. Um abraço, obrigado.